E agora vamos para a tier list. A produção ali está fazendo os últimos aparatos e vamos começar com o grande galo, forte, vingador, Atlético Mineiro. Antes de falar, né, as posições, né, os rankings, né, temos ali o mais alto possível, né, os favoritos ao título. Colocamos ali um máximo de 3 times, né, para não ter ali, né, perdemos a mão. Temos ali, vai para Libertadores, o máximo de 5. Vai pra Sula, se salva no fim e vai cair certeza. Aí cravou, né? Aí pra cravar. Não, aqui é pra isso aí, ó. Vamos ter coragem, gente. Coragem pra jogar. Vamos coragem pra cravar. Vai cair certeza com o máximo de 4 times. Então tá aí. Vamos começar com um galo forte e vingador. O Atlético Mineiro. Uai. Começa com Mingau de Pala. Cara, o Atlético fez uma campanha boa no Campeonato Mineiro, né? Todo mundo não muita coisa pelo Atlético Mineiro. Contratou bem, Rony chegou, Júnior Santos chegou, Natanael, que é um dos melhores reforços da temporada até o momento do Atlético Mineiro. Temos também Coelho. É assim, pelo desempenho, pelo retorno do técnico, né? Que consegue fazer o time jogar. O Hulk tem finalmente um jogador para jogar ao seu lado, né? Com a dupla de ataque. E assim, na minha visão, vai para assim, um sexto colocado. Não coloco como candidato ao título, porque não vê até o final quem tem mais o elenco, né? Mas assim, acho que vai para Libertadores. Creio eu que vai para Libertadores. Está na categoria, vai para Liberta. Perfeito. Breno França? Então, Jonatas, concordo com a leitura do Miguel também. Eu acredito que, diferente do ano passado, o Atlético Mineiro vai dar mais atenção ao Campeonato Brasileiro, porque em 2024 ele deu muita atenção às Copas. É certo que chegou longe, né? Chegou às 2 finais, mesmo que tenha perdido as 2, mas ao deixar o Campeonato Brasileiro em segundo plano, o Atlético Mineiro quase sofreu com rebaixamento na última rodada. Conseguiu se salvar apenas na última rodada, com um elenco que não era para sofrer até o final do campeonato daquela maneira. Então, acredito que com esse elenco mais encorpado, com a chegada de novos reforços e também de um treinador que tem um bom histórico dentro do Atlético Mineiro, eu acredito que esse time consiga dar liga, acho que não para ser campeão brasileiro, mas para figurar aí entre as equipes que estarão na Libertadores do ano que vem. Portanto, para mim, o Galo vai para a Liberta. Perfeito. E Biel Maria, para fechar, você concorda com todo mundo? Então, meus caros amigos, olhando o que os times estão jogando hoje, olhando os adversários que tem, né, os clubes que temos, eu, na verdade, acredito que o Galo até mesmo é um dos favoritos ao título. Eu já cravo. Já vou dar. Você tá confiante, meu chapa. Já cravado. Tá confiante, meu chapa. Não acredito que o Atlético Mineiro vá ser campeão. Porém, dentre as opções que temos, eu acredito que seja um dos candidatos ao título. Não de fato favorito. Mas um Você acha que vai terminar pelo menos ali em terceiro colocado? Exatamente, isso que eu queria chegar. Pelo menos em terceiro lugar, acho que o Galo vai conseguir ficar, porque então tá com novas peças, que nem o Miguel falou, contratou Rony, contratou Júnior Santos, contratou também Coelho, contratou Natanael, enfim. Tá com um time que tá encaixadinho, até querendo ou não, vai ter altos e baixos na temporada. O técnico que está lá, que é o Cuca, tem uma certa identificação com a torcida, apesar de todos os problemas que a gente sabe que circundam o nome do técnico, mas eu acredito que o Galo vai entrar mais em forma durante essa temporada, vai começar a enfrentar jogos mais difíceis, né? Porque querendo ou não, a final do Campeonato Mineiro foi uma final bem tranquila pro Galo, né? O primeiro jogo fez 4-0, o segundo jogo até perdeu, mas aí já não tinha nem como mais perder a taça. E, enfim, é um time que tá com boas peças, querendo ou não, o Cuca tem essa identificação com a torcida, com o time, e ele vai, acredito que o Atlético vai pelo menos ficar em terceiro, que coloca ele como um favorito ao título. É candidato. Favorito, para mim, na verdade, é que só tem uma equipe aí. Inclusive, eu acho que vai ser campeão, que mais pra frente vamos falar. Mas, enfim. É o Coringão? Infelizmente não é. Infelizmente não é. Eu não estou sendo clubista agora. O sonho do Octa vai ficar pro próximo. Vamos ver. Talvez fique pro próximo. Vai que surpreende, né? Vai que surpreende. Mas, enfim. Perfeito. Não é o Corinthians, não. Mas, enfim. Pra mim é favorito ao título. Mas já dizendo que eu acho que não ganha. Mas é favorito. Perfeito. Então, o Atlético Mineiro, o Gabriel Maria favorito ao título. Acho que eu concordo com o Breno e Miguel de Paulo, que falaram que o Galo vai para Libertadores. Acho que o Galo consegue sim ir para Libertadores. Então, Galão aí, faça a sua festa, torcedor do Galo. Atlético! Tanta produção, cara. Que isso? Fala, Miguel de Paulo. Acho que assim, o que mais baseou a gente nessa escolha foi basicamente a questão do elenco, né? Não é elenco de qualidade, mas questão do tamanho desse elenco, né?
O elenco curto vai Volumoso. definir o quanto esse time vai conseguir aguentar a temporada toda, né? Essa frequência de jogos que é louca. E assim, o Atlético Mineiro vai jogar uma Copa Sul-Americana, né? Vai jogar também uma Copa do Brasil e assim, 3 frentes para quem assim tem um elenco curto, não é uma coisa assim, a gente falar que um time vai ser campeão ou candidato ao título, né? Acho que quem consegue mais atingir esse posto de favoritismo, acho que é quem tem aquele elenco um pouquinho mais robusto. Perfeito, perfeito. E agora, seguindo a fila, vamos para o Bahia City. Bora, Bahia! Agora, Breno França, você começa com o seu grande Bahia. O grande Bahia. Seu grande Bahia. Para você. Falando até do futebol baiano, né? Entre o Bahia e o Vitória, eu gosto mais do Bahia mesmo. Simpatizo mais com o Bahia. Mas Só falando... ter vermelho e preto, né? Não, eu acho que é por um detalhe, né? Não, vamos lá. Mas falando sobre o Bahia, cara, vai ser um ano muito interessante para o Bahia. O torcedor do tricolor de aço tá com grandes expectativas, né? Agora que se classificou para a fase de grupos da Libertadores, mas eu não acredito no Bahia sendo favorito ao título brasileiro. Acho que tem elencos mais fortes e que aguentam mais essa rotina do campeonato. E, cara, eu fico muito entre vai para a Sula ou vai para a Liberta. E por que eu tô falando isso? Porque o Bahia, ele vai jogar agora a Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, são os 3 grandes torneios. Mas, levando em consideração que o Bahia também caiu no grupo da morte da Libertadores, existe a possibilidade do Bahia ser eliminado ainda na fase de grupos. Sim. Né? Tem chance de se classificar? Tem. Eu até acho que pode passar junto com o Internacional nas 2 primeiras posições. Mas a questão de que vai jogar contra times que são mais experientes dentro da competição, acho que é um fator que conta muito. Então, a gente tem que saber em que posição que o Bahia ficaria caso fosse eliminado. Porque se ele ficar em terceiro lugar, ele vai começar a jogar a Sul-Americana. Então, seriam ainda mais jogos para o Bahia. E um torneio que, se o Bahia vier a disputar ainda durante 2025, é um torneio em que o Bahia tem grandes chances de ganhar. Tem chances. É possível que o Bahia vença. Então, ele pode até ter um foco maior na competição internacional depois, mas isso fazendo muita projeção, gente. Né? Então, eu acredito também na Copa do Brasil, o Bahia pode ver até onde dá para ir, onde dá para avançar. E acho que dentro do Campeonato Brasileiro de 2025 talvez se repita o enredo do ano passado de pegar as últimas vagas para a Libertadores, numa 7ª, 8ª colocação por ali, né? Levando em consideração que times da parte de cima que estejam no Campeonato Brasileiro também vençam a Libertadores, né? Porque aí abre vagas. E até a Copa do Brasil também, que é o que vem acontecendo nos últimos anos. Então, para mim, o Bahia, como é máximo 5, vai para a Liberta, vai ficar ali também, vai para a Liberta. Beleza. Bahia na Liberta para Breno França. Biel Maria. Eu acho que o Breno falou muito bem de como vai ser a temporada do Bahia, uma temporada um pouco mais atípica do Bahia, né? Porque já não disputava a Libertadores há muitos anos. É um clube que tá voltando aí, caiu no grupo da morte, um grupo muito difícil, tem chance de se classificar, como tem chance de ser eliminado, né? Como sempre. Mas é uma temporada que a gente vai ter que ver como é que o Bahia vai se desenrolar, né? Por enquanto, teve alguns jogos difíceis, conseguiu classificação na pré-Libertadores, ganhou o campeonato estadual com bastante certeza, né, com bastante firmeza para cima do maior rival, Vitória. Mas é meio complicado, né? Porque geralmente time que não disputa muito, que não está acostumado a disputar 3 competições de alto nível assim numa temporada durante muito tempo, acaba dando aquele tropeço, acaba sempre deixando alguns pontos, e eu acredito que vai ser um pouco complicado para o nosso Bahia aí repetir o mesmo desempenho. O Breno até destacou que depende muito dos clubes brasileiros ganhando títulos e ampliando essa famosa zona de classificação para Libertadores, mas eu acho que o Bahia vai ficar ali no nosso querido vai para a Sula. Vai para a Sula? Rapaz, vai ficar naquele famoso 8ª posição, 9ª, quase Libertadores. Tá. Vai ser no detalhe. Perfeito, eu também tô achando que vai ser assim. Como era máximo 5 e os 3 favoritos, eu pensei, 3 mais 5, 8. Aí vai pra Libertadores mais ou menos assim. 7ª, 8ª. Tá Antes certo. do Miguel de Paula falar o voto dele, eu vou tomar a frente aqui, né? Bahia, na minha opinião, acho que o Bahia vai pra Sula. Eu acho que o Bahia fez uma boa temporada passada, porém, nessa temporada,
né, com um pouco mais de pressão, a torcida já está um pouquinho, mesmo com o título do Campeonato Baiano, a torcida está um pouquinho com o Rogério Ceni. Então, eu acho que esse critério aí já é importante aí para o Bahia. Não sei como está a questão do Rogério Ceni com a diretoria, mas a torcida já não tem tanta confiança no Rogério Ceni, e isso a longo prazo, todo mundo aqui sabe bem, todo mundo já teve aquele momento que o torcedor já não tem mais paciência com o treinador e sabe que isso é totalmente prejudicial para a temporada. Eu já vivi isso, Bial Maria já viveu isso. Essa temporada foram umas 2 vezes já. Só Mesmo assim deu certo aí, Olha campeão paulista. Então, né, acho que confiança da torcida com o treinador faz total diferença. Então, na minha humilde opinião, eu acho que o Bahia vai para a Sula e até se arriscando um pouquinho mais, né? Periguem, escapa nas últimas. Hein? Eita! Eu colocaria até aí. Eita! Né? Pensando no futuro, obviamente. Não sei se o Rogério Ceni vai continuar, se o Rogério Ceni daqui a pouco vira um gênio e faz o Rogênio Ceni e faz a equipe do Bahia, né, ser um dos favoritos de repente. Mas hoje, no dia de hoje, dia 28 de março, né, Bahia, pra mim, vai pra Sula. Meia de Paulo. Pode destilar todo a sua irritação com o Rogério Ceni. Não, cara, assim, não vou falar de Rogério Ceni, vou me limitar ao técnico aqui. Mas assim, cara, é completamente compreensível essa cobrança ao time do Bahia, no caso, né? Porque investe bastante e o desempenho não acompanha o investimento. Então, ao meu ver, o Bahia, ele fica nesse limiar aí entre vai para a Liberta, vai para a Sul-Americana, né? Tá na Copa do Nordeste, mas assim, é um time que tem muita oscilação, é um time que tem um trabalho ainda muito a evoluir, assim como o próprio Rogério Ceni, né? Um cara que, assim, tá crescendo no questão de didática, pedagógica e também de filosofia de jogo. Então, assim, contratou algumas peças nessa temporada, enfim, William José, para vocês terem uma noção, o Eric Pulga, que veio do Ceará, né? Manteve algumas peças importantes também, que é o Nicolás Azevedo e também o Cauli e o Gilberto também, que é um dos melhores assistentes. Mas eu tô ansioso para ver mais o Ademir, cara. O Ademir é um jogador que despontou no América Mineiro, passou pelo Atlético Mineiro, né? Tá numa crescente e já é um dos artilheiros, né? Artilheiros não, mas garçons, falei errado aqui, dessa temporada do Bahia. Tem 3 assistências, a Copa do Nordeste dele tá sendo muito boa. E, cara, na minha grande concepção, ou produção, fica calma aí. Ao meu ver, calma aí. Fica na Liberta mesmo. Acho que vai salvar por conta das boas peças que tem, mas vai sofrer um pouco. Perfeito. Então, vai para Libertadores a equipe do Bahia. Todo mundo já empate, votou. né? 2-2, Deu empate? É. Você não falou para ir para Liberta? Não. Ele falou que vai pra Sula. Passou. Eu também. É verdade. Produção, que tá apressando todo mundo aqui. Já cravou que vai pra Sula. Vai pra Sula, então. Tá com pressa de quê? Bahia na Sula, então. Produção, é você, deu empate. Então tá bom. Produção, então, definiu tanto Bahia na Sula. Botafogo, vou deixar pro Breno falar. Não, o Breno pode falar. Não, com todo respeito, o Breno não pode falar, não. Se pode nem falar. Acho que Que aí, sem censura. Acho que foi muito pressuposto também o que esperar de Renato Paiva, primeiramente. Perfeito. Pra você. Quem começa? Miguel, pode começar, Miguel Maria. Pode ir, Miguel. Beleza. Vai daí, Beleza. Miguel. Vai daí. Então, vamos começando. É bem que vocês acabaram ressaltando, mas que a gente tem que ver como é que vai ser o Renato Paiva no Botafogo, né? Ele não teve nenhum jogo, ele chegou, o Botafogo já estava eliminado já do Campeonato Carioca. Teve amistoso, até empatou ali com o Cruzeiro, ganhou do Novo Horizontino, mas enfim. O jogo para valer mesmo vai ser o primeiro justamente na estreia do Brasileirão, fora de casa, contra um adversário complicado, né? Então a gente tem que ver como essa equipe do Botafogo vai se portar. Na montagem do elenco, realmente... esse ano o Botafogo acho que foi bem abaixo do ano passado, né? As peças de posições não foram tão boas. Tem bons jogadores ainda, é claro, mas no geral acredito que o elenco do Botafogo caiu um pouquinho de nível. Não tô falando que agora o time é horrível, que o Botafogo tá com um time ruim, que o técnico é ruim. A gente vai descobrir isso ao longo do campeonato, ao longo da Libertadores, enfim, ao longo da temporada como um todo. Mas eu acredito que mesmo assim, mesmo com o Renato Paiva sendo um técnico, tem alguns problemas dele, tem problema no Bahia, tem problema no Toluca, enfim. É um cara com uma certa competência. O Botafogo ainda tem bons jogadores e eu acho que pelo menos o nosso fogão aí vai para a Liberta.
Beleza, então Biel Maria vai para Liberta o Botafogo. Miguel de Paulo. Cara, tem que ver, né? Há uma questão do que a gente vai esperar. Se vai ser o Renato Paiva que veio do Bahia em 2023 ou vai ser o Renato Paiva do Toluca, que fez uma boa passagem. Então, assim, pensando em que se tem evolução, eu acho que o Botafogo vai ficar um pouquinho melhor, né, do que começou o ano, o que não é muito difícil, né? Mas, assim, as contratações precisam jogar. Precisam fazer efeito. Ainda não vimos o Arthurzinho, o Tutu do Bragantino, né, Zenit, de filar o que ele fez, né, nos últimos anos no futebol brasileiro. Temos outros também, o Savarino, ainda engrenar junto com o elenco, Igor Jesus também, conseguir aquela forma que ele jogou no passado. Então, o Botafogo agora contratou o Mastriani, né? Foi oficializado. Oficializado não, mas assim, já é sabido que ele tá no Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo. Uma contratação positiva, cara. E, ao meu ver, o Botafogo, por enquanto, cara, assim, não esboço nenhum tipo de otimismo, mas vai para a Sul-Americana. Para mim, eu vou deixar nesse meio aí, porque não acho que o Botafogo se salva no fim. Pelo menos que tem, não salva no fim. E para ir para Libertadores, o Botafogo ainda tem que jogar bastante. Então, acho que eu vou colocar nesse meio aí, porque tá muito definido para mim. Tá, beleza. Breno França, agora sem o clubismo. E 100%. Tá, a produção falou para eu votar primeiro. Tenho duas opiniões. No momento de hoje, no dia de hoje, o Botafogo se salvaria no fim. Hoje você não escape aí. Tem uma proposta. Mas acho que hoje, no dia de hoje, o Botafogo salvaria no fim. Mas pensando que vai ter contratações, vão chegar reforços na janela do meio do ano para a equipe do Botafogo, acho que a equipe do Botafogo consegue ainda ir para uma Libertadores. Então, meu voto é ir para a Libertadores. Biel Maria também acompanha a minha opinião. O Miguel de Paula não acompanha. E você, Breninho? Então, cara, para falar do Botafogo, a gente vai ter que esperar bastante ainda para ver o que vai acontecer com esse time. Porque tem um ano todo ainda para acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer, porque é aquilo, né? O Botafogo encerrou o ano passado de uma maneira tão boa e deixou tudo se esvair nesse começo de temporada. Acredito que muito por culpa do John Textor na demora para escolher um treinador, que se torna realmente uma incógnita do que a gente não sabe o que esperar do time, porque vai depender muito do trabalho do Renato Paiva. Só que a grande questão é que o Renato Paiva ele só teve praticamente um mês de trabalho com esse elenco, enquanto ele poderia ter tido 2 meses completos se ele tivesse chegado em janeiro, né? Então, acredito que foi pouco tempo de trabalho até para maturar o time para o Campeonato Carioca, para as disputas da Supercopa e da Recopa. Mas o Botafogo tem um elenco bom, né? É um bom elenco. É óbvio que o elenco agora de 2025 ele é inferior ao que terminou a temporada de 2024. Isso é evidente. Mas a gente espera, né? Pelo menos é o que tem acontecido nas janelas de 2022 e de 2024, porque na de 2023 não aconteceu mesmo. Mas a segunda janela vindo mais forte, né? O Botafogo gastando grana em jogadores que possam incorporar esse time, que sejam até mais qualificados do que o inicial que tem, para poder ali chegar no mês de agosto, setembro, daquele gás final e conseguir aí bons resultados na temporada, como aconteceu no ano passado e em 2022, quando o Botafogo estava capengando ali, meio de tabela, parte de baixo, terminou o campeonato no meio da tabela, mas ainda assim deu uma arrancada legal que conseguiu eliminar qualquer chance de rebaixamento no primeiro ano de SAF do Glorioso. Portanto, acho que nem tanto ao céu, também nem tanto ao inferno, acho que vai ser difícil para o Botafogo defender esse título brasileiro. Então, com isso, acredito que o Botafogo vai terminar o Campeonato Brasileiro no G6. Eu acho que o Botafogo vai para a Libertadores. Perfeito. Então vai para a Libertadores, venceu, né? E a produção que votou para ir para a Sula, agora quer voltar, né? Volta o cão arrependido. Pode colocar aí, produção. Na Libertadores. Lembrando que tem máximo, né, gente? Tem um máximo. Tem um máximo. Ceará, vamos acelerar o processo. Não adianta. Não podia votar voto, não, hein? A produção tá brava. Ceará, na minha opinião,
Calma, produção. Ih, Faz o L. produção. Faz se o salva L. no Faz fim, o L. o Ceará se salva no fim. Reclama no 0800. Não vai cair, também não vai pra Sula. Se bem que, né, esse não se salvar no fim é meio complicado, né? Aí vai acabar se salvando se salvando no fim e vai pra Sul-Americana. Mas meu voto é só se salva no fim. Vai lutar até a última rodada pra não ir para a Sul-Americana e não vai, né, se classificar na posição. Vai se salvar no fim. Essa é a minha opinião sobre o Ceará. Bel Maria. Então, Jonas, acho que se tivesse uma equipe que pode surpreender nesse Brasileirão, acho que essa equipe é o Ceará. Vem fazendo uma boa temporada até aqui, campeão cearense com muita justiça, na Copa do Nordeste está bem, está com um bom trabalho o técnico Léo Condé, ano passado, ano retrasado, já tinha subido Vitória para a Série A, e agora no ano passado subiu o Ceará para a Série A, tem boas peças, tem o Pedro Raul fazendo gol todo jogo, ficou maluco. Saudades? Pior que ele é melhor que o Hector Hernandes que tá lá, eu acredito. Mas enfim, Mas enfim, acho que o Ceará tem tudo para ser um time surpreendente. Não tô falando aqui que vai classificar para Libertadores, nem muito menos sonhar com o título, né? Mas acho que vai fazer um campeonato seguro. Ali, quem sabe, um 11º, 12º, o que leva ele para Sul. Justo. Breno França. Bem, para mim o Ceará se salva no fim. Perfeito. Miguel de Paula. Vou colocar vai pra Sula, cara. E a produção vai lá. Vai lá. Vai lá, produção. Sim, cara, por que eu falo isso? Favorito ao título, Ceará. Não, cara, que assim, os números são bem importantes nessa trajetória do Ceará, cara. São 17 jogos disputados até o momento, 13 vitórias. Então, assim, é um desempenho muito interessante, 3 empates e apenas uma derrota. O time do Léo Condé joga muito bem. E foi campeão estadual, né? Ganhou o Fortaleza, né? Num jogo, acho que até um pouquinho mais superioridade em relação ao Fortaleza, diferentemente dos antigos anos. E o Ceará, por incrível que pareça, foi o time que mais contratou dentre os 5 times do Nordeste. Teve 17 jogadores embarcando, né, para atuar no Vozão, e foi o time que menos gastou. Então são 3 milhões. Então, assim, para essa questão de custo-benefício e para o desempenho, que eu acho interessante, acho que vai para a Sul-Americana também. Perfeito. Agora, Biel Maria, dá seu sorrisinho aí, que vem o Coringão. Vem o Coringão. Coringão vai pra onde, Biel Maria? Corinthians, como eu disse no começo do programa, campeão paulista, tira um peso das costas dos jogadores, querendo ou não. Mas, como eu disse também, é um time ainda que teve, assim, já seus baixos na temporada, já teve 2 golpes muito duros, aí perdeu pro São Paulo, bem perdido mesmo na fase de grupos. Paulistão foi eliminado da pré-Libertadores, mas, cara, é um time que tem tudo para fazer uma temporada depois de 2 anos aí, começando muito mal, brigando para não cair, tem tudo para fazer uma temporada bem segura, bem tranquila, tem jogadores bem qualificados, ainda precisa de reforços, principalmente ali na zaga, primeiro volante, enfim, no ataque também precisa de uns 2 nomes ali. A gente não sabe quando vai chegar esses 2 nomes, não sabe como é que vai ser até lá, provavelmente vai chegar no meio do ano, enfim. Mas a gente não sabe como o time vai estar até lá, mas, na minha humilde opinião, acredito que o Corinthians tem pelo menos a chance de ir para a Liberta. Então, acredito que o Corinthians vai para a Liberta. O plano é terminar entre os 5 primeiros, porque, obviamente, a gente sabe que no começo, na base do Brasileirão, os 4 primeiros vão direto para a fase de grupos, os 2, o 5º e o 6º vai para a pré, mas considerando que sempre agora alguém ganha a Copa do Brasil, que está já na Libertadores, abre mais uma vaga para fase de grupos direto, ou mesmo a própria Libertadores, também tem chance de ganhar a Sula. Enfim, acredito que o Corinthians vai para a Liberta. Perfeito. Já vou falar logo que o Coringão é favorito ao título, e é isso. Ponto. Eita! Gostou? Mordeu o bait, né? Cai no bait. Mordeu o bait. Parabéns, mano. Calabreso. O Coringão vai para Libertadores. Vai para Libertadores, sim. Não tem jeito. Não tem outro lugar que não seja Corinthians na Libertadores. Então vai que seja a fase de grupos, pelo amor de Deus, por favor. Será? Aí eu já não posso cravar, mas vai para Libertadores. Biel Maria, não, perdão. Miguel de Paula. Acompanho você, cara. Você conseguiu falar tudo, basicamente. O Corinthians tem um elenco interessante. Tem um ataque que tá engrenado, né? Yuri Alberto, Memphis Depay. Resta saber se a defesa vai acompanhar, né? A defesa que pareça, o Félix Torres é o zagueiro mais sortudo da história do esporte, né? Porque ele fez ontem 2 cagadas monumentais e o time não perdeu o título. Realmente prova que o cara tem uma sorte do caramba. Opa! Breno? Breno França. Perdão, Miguel, você ia completar? Não, completar só assim. O meio-campo também tá certinho, né? Rodrigo Garro, André Carrillo. Agora, a questão mesmo é a questão da defesa, né? O goleiro tá bem servido também. O Hugo também tá sendo um dos personagens dessa temporada do Corinthians. Agora, a questão mais duvidosa mesmo é a defesa, né? O Félix Torres, como o Biel falou, é um cara sortudo, né?
Resta saber se essa sorte vai continuar na Parabéns. temporada inteira. Uma coisa é tu falhar contra o Se todo jogo defensivo É. defensivo ele fizer isso daí, vai matar do coração. Né? Já é isso. é complicado, né? Então, assim, pô, vai que ele vai falhar mais uma vez contra o Palmeiras e assim, vai resto num gol contra o Flamengo. Não dá. Então, assim, coloca vai para Libertadores, sim. Pelo ataque e pelo restante dos outros setores, tá? Perfeito. Breno França. Então, eu Pode, concordo Minerva. com a avaliação do Miguel, concordo. Acho que o Corinthians do meio para frente tem uma ótima equipe com ótimos nomes. O Garro, o Carrillo, o Depay, o Yuri Alberto também. E lá atrás o goleiro também está bem seguro com o Hugo Souza, né? O Hugo que tem sido muito decisivo nos jogos do Corinthians, especialmente nos clássicos, né? É um cara que parece que ele gosta muito de jogo grande e para se dar bem no Brasileirão tem que vencer os jogos grandes também, né? Então, acho que o Corinthians vai depender bastante do Hugo, mas é aquele velho ditado de que o Mandorinha só não faz verão. Então, o Corinthians ele precisa arrumar essa defesa aí, precisa arrumar a zaga, contratar reforços na próxima janela, para aí realmente se firmar como um candidato que realmente vai ficar na Libertadores. Então, para mim, o Corinthians vai ficar na Libertadores contando com essa projeção. Então, para mim, o Corinthians aí termina o Campeonato Brasileiro de 25 classificado para a Libertadores do ano que vem. Perfeito. Tomara que vá pra pré de novo pra dar uma emoção aqui pro Real Madrid. Cruzeirão agora dá mais. Cruzeirão. Não tenho já paz vou na minha em- vida. Esse ano tá demais. E o Ok. próximo? Chama o próximo. Não pode. E quem quiser se sentir confortável pode lançar. Então tá. Para mim, o Cruzeiro acho que vai para a Sul-Americana. Eu acho que o Cruzeiro tem um bom treinador, como é o caso do Leonardo Jardim, mas as contratações do Cruzeiro foram de jogadores que, por mais que sejam conhecidos e tenham um passado vitorioso nos clubes dos quais jogaram, né? Como é o caso do Gabigol, do Cássio, do Dudu, do Eduardo. Acredito que são caras que tiveram seu auge já, né? Passado já, né? Já não estão na melhor forma deles hoje em dia. Então, eu acredito que por conta disso, também por conta desse futebol mais burocrático que o Cruzeiro tem praticado tanto no final do ano passado como no início desse ano, né? O time dos empates, né? Time dos empates. É o Cruzeiro Empate Clube. Eu acredito que talvez isso emperre muito a vida do Cruzeiro, até mesmo o Cruzeiro podendo pensar numa Sul-Americana, quem sabe, até porque o Cruzeiro bateu na trave ano passado, né? Então, jogando a Sula desse ano, talvez até por uma questão de honra, poder se concentrar mais nesse torneio para poder vencer. Então, acredito que o Cruzeiro ele vai para a Sul-Americana, vai tentar se concentrar nas Copas e no Brasileiro acho que não vai aguentar, porque é isso que eu falei, são os medalhões e acho que pensando nos elencos que tem ainda no Campeonato Brasileiro, alguns são superiores ao Cruzeiro. Perfeito. Bia Maria. Eu acompanho os amigos até agora. Acho que amigo, né? Só o Breno votou, mano. Não, eu voltei também. Não, Você falou, ele você falou falou. que vai pra Sula. Ah, é verdade. E vai pra. Verdade. E acredito. É que ele não analisou e ficou muito... Ele só lançou, né? Mas enfim, acredito que o Cruzeiro vai pra Sula mesmo. Tá com técnico novo, aí não conseguiu mostrar muita coisa, mas já deu tempo de ser eliminado no Campeonato Estadual, por exemplo. Mas, enfim. Parabéns. Eu acredito. O Cruzeiro tem Sul-Americana para disputar, caiu num grupo até acessível. Acredito que o Cruzeiro vai brigar para levantar pelo menos essa taça. Acho que é um campeonato um pouco mais acessível, bem mais acessível que o Brasileirão, na verdade, a Copa do Brasil, inclusive. Mas eu acho que realmente o Cruzeiro está com um elenco muito, acho que muito. Faltou a palavra agora, mas experiente, né? Muito experiente, muito desequilibrado, né? A gente tem muitos jogadores veteranos, assim, já bem acostumados com jogos grandes, né? Cássio, Gabigol, Dudu, o Breno citou muito bem, mas eu acredito que falta mais opções. Acho que as outras opções sem ser esses jogadores são abaixo. São jogadores que, tudo bem, o Gabigol talvez não é mais aquele do auge do Flamengo, 2019, 2020, 2021, 2022, enfim. Mas mesmo assim, é um cara que ajuda, mas quem é a reposição dele? A gente não sabe. É um cara, provavelmente é um cara abaixo, por exemplo. É a mesma coisa do Dudu, que mesmo o Dudu hoje já é um cara abaixo, vamos dizer assim. O Cássio é um goleiro que, infelizmente, já vem falhando já com muita frequência. Ou seja, realmente um elenco bem constante, talvez se reforçar, trazer alguns jogadores melhores, mais qualificados, dá sim para melhorar, dá para, quem sabe, sonhar com uma Libertadores. Eu acho que no geral vai ficar ali na Sula mesmo. Perfeito. E Miguel de Paula para fechar. Cara, volta ousado pra mim, tá? Eu vou colocar esse salva no fim. E, rapaz, assim, eu vou falar uma coisa que acho que até um pouco impactante, mas, assim, cara, passado não entra em campo. Vou falar uma coisa pra vocês. O Cássio já não é Cássio 2012, 2015,
Dudu também não é aquele de 2015, 2016, já tem um tempo. Não é aquele jogador que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2018, sabe? É um cara que já foi um jogador bom de bola, já foi um jogador até um pouquinho mais enérgico, né? Eu considero o Dudu um cara que passou por uma mudança, assim, no mental dele, muito grande, porque é um cara muito explosivo, reclamava muito, era sempre expulso, muitos cartões amarelos. Quando voltou pro Brasil, então deu uma acalmada e conseguiu até inclusive, ser campeão brasileiro. Mas assim, cara, uma coisa que me choca bastante é que o Cruzeiro, ele disputou poucos jogos na temporada, certo? Foram 10 jogos oficiais, tá? O Cruzeiro, desses 10 jogos, ele só não foi vazado em um, que foi na estreia do Campeonato Mineiro, contra a Tombense. O Cássio até, inclusive, jogou esse jogo. Ele foi o único titular, em tese, um time que era só de reservas. Então, assim, tudo bem que era o Fernando Diniz, tá? Mas, assim, desde que o Leonardo Jardim ele entrou no comando técnico, ele tem se deparado com muitas, assim, muitas surpresas e não gratas, sabe? Como, por exemplo, o Vidalba. O Vidalba tá fora de forma. O Cássio tá completamente... não está a par do que ele tá jogando. E, assim, o Gabigol não consegue. O Gabigol acho que está vivendo uma continuidade do que ele viu no Flamengo de 2024. Sabe? Eu ainda acho que o Gabigol tá um pouquinho melhor. Mas, tá um pouquinho melhor, mas assim, pelo menos uma continuidade do que foi ano passado, sabe? Não tá sendo aquela peça, né, de destaque, mas assim, não tá chegando nem a decisão para marcar gol. Então, não é possível eu falar aqui que o Cruzeiro vai para uma Sul-Americana. Para mim, se salva no fim. Perfeito. É porque bem como o Jonas falou, por exemplo, no caso do Ceará, né? Porque dependendo do jeito que você se salva no fim, você já vai... Exato. Verdade. Tem isso. E aqui poupa tempo, né, família? A produção fez por ela. Eu não falei o que era. Eu acho que os dois seguintes aí é poupar tempo, tá? Ih! Então já vamos pro outro, então. Nem vamos falar do Flamengo. Oxi, parei, família, parei. A até sumiu. Aí temos João Barbosa. Parabéns, primeiramente. Fiel Maria. Segundamente, tá com o Mengo lá no topo logo. Terceiramente, Flamengo. Meu amigo Johnny Chavão. No comentário só beijo, mencionou 3 pessoas, tá? Tem que respeitar. Tem que respeitar. E cadê o beijo pro Johnny Chavão? Beijo, Johnny Chavão. Beijo pro Sensei, pede a benção. Osso. Flamengo ali, gente, tem o que? Vocês querem falar alguma coisa? Não, eu só vou falar. Só pontuar. Pontuem. Vou pontuar. Que pra mim é o único, de fato, favorito ao título do Campeonato Brasileiro. E como vai ser campeão. Também já crava aí. Flamengo, esse ano será campeão. E não é querendo ficar calabreso. Outra coisa aí, aqui meus queridos amigos flamenguistas aqui nos bastidores já querendo tacar. Calma aí, calabreso. Tô sendo honesto, Tiongão. Calma aí, calabreso. É muito bem treinada no ataque, a defesa é quase invulnerável, o meio-campo também é um meio-campo muito bem ajustado, seja com a Arrascaeta, o Gerson, puxa, eu acho que é o melhor, se não é o melhor, é um dos melhores jogadores em atividade no Brasil hoje. E, cara, o Flamengo tem, em pontos corridos, eu acredito que esse time do Flamengo vai até sobrar. Acho que vai ser campeão aí com algumas rodadas de antecedência. Nas Copas tem aquele fator imprevisibilidade, né? O time, obviamente, é candidato a ganhar todos os títulos, que eu já disse num Bem Alunos passado. Mas, claro que às vezes num jogo de Copa, às vezes, por exemplo, numa noite dá tudo errado e o Flamengo pode ser eliminado. Mas acredito que no Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas, uma liga, né? Pontos corridos, acho que o Flamengo é o time mais constante, o time mais estável do Brasil e tem tudo para ser campeão aí com uma certa facilidade. Perfeito. Alguém quer apontar mais alguma coisa ou podemos seguir? Quer falar, Breno? Não, então, só para realmente concordar com os comentários do Biel Maria e para falar que o Flamengo hoje é o time que melhor joga no futebol brasileiro. Acho que é o elenco mais preparado para o que o Campeonato Brasileiro exige, né? Porque ter um elenco muito vasto, né? De excelentes jogadores, de muitas opções, variadas opções, e também um treinador que, mesmo com pouco tempo de carreira no profissional, é um cara que, quando era jogador profissional, conhecia bastante os jogadores com os quais trabalhava e dividia o campo, e agora está no papel de comandante e ele tem esse time na mão. Então, acredito que o Flamengo tem tudo para ser o campeão brasileiro de 2025. Para mim, ele é o favorito ao título mesmo. Então, para mim, acho que o Flamengo até leva esse campeonato brasileiro. Tem um ótimo ataque,
tem um ótimo meio-campo, tem uma defesa que, como o Biel Maria falou, é quase que intransponível. Então, para mim, o Flamengo, mesmo que ele tenha agora esse início de ano muito parecido com o início do ano passado, acho que dessa vez o Flamengo no Campeonato Brasileiro vai ter um final feliz. Então, acho que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro. Tá aí, Breno, França. Miguel de Paulo quer falar alguma coisa ou podemos seguir pro Fluminense e já decretar que é. Eu faço das palavras dos outros as minhas, cara. Acho que o único fator que vai tentar atrapalhar o Flamengo é o próprio Flamengo, que é a questão da lesão, cara. É a lesão mesmo que o Flamengo tá tomando um baile, né? Porque já foi Bruno Henrique, já foi Plata, Danilo, De La Cruz, Arrascaeta, Danilo, Alexandre, Ayrton Lucas, Michael, quase todos esses aqui que eu já citei, né? Já estiveram dentro do departamento médico e não são nem começo de Brasileirão. Né? Isso tudo já foi no Carioca. E a minutagem tá controlada. Hein? E a minutagem tá controlada, exatamente. Né? O Flamengo vai a campo no sábado com uma escalação um pouquinho quase mista, né? Não vai ter De La Cruz, não vai ter, né, provavelmente, Arrascaeta, não vai ter Danilo. Não vai ter Gerson, não vai ter Danilo. Não vai ter Gerson, né? E muito provavelmente o Alexandre vai ser reserva também, que eu acabei vendo aqui. E o Plata também é incógnita, porque o Plata é o que mais jogou na data FIFA. Que eu dei uma lida aqui rapidinha, fui ver a informação, o Plata foi o único dos dois que jogou 90 minutos. Ele foi substituído no jogo do Equador, né? Mas jogou 90 minutos, literalmente. Ele foi substituído acho que com 92, se eu não me engano. Perfeito. O Flamengo, acho que o único adversário dele é o próprio Flamengo. Favorito ao título, assim, né? Ao lado, acho que de pelo menos um. Perfeito. Então agora, Fluminense. Já iniciou aqui falando que o Fluminense vai para a Sula. Brinquei que ia decretarmos a queda, mas eu acho que vai para a Sula. Vai para a Sula sim, Miguel de Paulo. Sua carinha de nojo não me engana. Fala agora então, por que o Fluminense vai cair? Eu posso falar? Pode falar. Cara, pra mim o Fluminense se salva no fim, do caso. Ah, tá. Mas não é por elenco, tá? Não é por elenco, fica tranquilo quanto a isso. Acho que a questão é Mano futebol jogado? Mano Menezes aqui. O Fluminense tem um time que é até, de aspas, considera até bom, cara. Assim, com o fator Ganso se recuperando, né, de uma situação seríssima, né, envolvendo na sua condição cardiovascular, com o Ganso entrando nesse time aí, esse time joga melhor. Basta o Mano Menezes entender que esse time não é feito para jogar 90 minutos atrás. Cara, assim, o Fluminense contratou um Canóbio que caiu como uma luva nesse time. E o Germancano tá voltando àquela forma de 2023. Não chegou lá, mas está num processo. Num processo, assim, de que os números assim são mais perceptíveis, no sentido, tipo assim, o Cano vai voltar a ser um dos personagens do Fluminense. E assim, para mim, o empecilho do Fluminense nessa temporada é ver como é que ele vai jogar. Se for um time que se atrela às questões assim, vamos jogar para frente e vamos ter uma proposta de jogo, o Fluminense consegue ir para a Sul-Americana, né, com tranquilidade e fazer um campeonato de meio de tabela. Muito, muito fácil. E assim, eu acho que o Mano Menezes tem sido assim um percalço, porque ele entende que o Fluminense não tem um elenco compatível para jogar de ataque. Por ataque, só isso. Perfeito, tá aí toda a análise, toda a crítica a Mano Menezes de Miguel de Paulo. E olha que o Mano não é um treinador que joga para trás, tá? Ele tá entendendo que o Fluminense não joga dessa forma. Não joga dessa forma. Mas toma crítica aí, mano. Pense. Biel Maria. Seu amigo Mano Menezes. Então, falando sobre o Fluminense, cara, é um bom elenco até. Não acredito que seja um elenco fraco, por exemplo. É um elenco mais equilibrado que o do Cruzeiro, por exemplo. Pois é. Mas realmente o Mano Menezes é um técnico que ele salva jogos, como ano passado salvou o Fluminense do rebaixamento, que era quase certo, mas também ele perde jogos. Ele tem jogos que ele erra tudo e o time toma 3-0, toma 3-1, 4-1, 4-0, enfim. É um técnico bem inconstante, mas eu acho que nas inconstâncias dele e nesse elenco do Fluminense que o Miguel já destacou bem, eu acredito que ainda vai para a Sula. Eu acredito que o Fluminense vai beliscar uma vaguinha na Sula ali. Quem sabe até mesmo na parte de cima da tabela, ali, um 10º. Acho que entre os times que vão para a Sula, eles estão meio parelhos. Acho que não tem nenhum muito mais disparado. Mas eu acredito que vai para a Sula. E tem outro fator, né, Jantas? O Otávio, que é uma das peças titulares do Fluminense, não vai mais jogar. Não joga mais no já é março.
Ele lesionou, né? Rompimento do tendão de Aquiles. Isso. Seríssimo. Acho que o Cebolinha teve isso, demorou um tempasso para voltar. Outro jogador que teve isso foi o Juan. O Juan do Flamengo em Aquele? 2018. No final de 2018 ele teve uma lesão seríssima, ele só voltou em 2019 e só para fazer a despedida dele. E não conseguiu. Então é uma coisa que não conseguiu se recuperar para jogar pelo menos na temporada de 2019, pelo menos no início. Ele só voltou para despedida. Perfeito. E Breno França para fechar a situação do Fluminense. Então, para mim, eu acho que o Fluminense será um coadjuvante no Campeonato Brasileiro. E, então, para mim, vai ser um time para meio de tabela, gente. E meio de tabela significa que vai para a Sula, mas eu acredito até mesmo que o Fluminense ele vai começar o campeonato de uma forma capenga. Acho que não vai começar legal o Fluminense, o Campeonato Brasileiro. Mas eu também acredito que o Mano Menezes ele não fica até o final da temporada. E eu acho que, muito por isso, o Fluminense ele pode ter uma recuperação e pode se reabilitar dentro do campeonato, das 38 rodadas, e com isso conseguir a vaga dele para a Sul-Americana. Então, para mim, Fluminense na Sula. Flusão na Sula. E tem Super Mundial, né? E olha que, o Fluminense demitiu o Mano Menezes. Tem duas opções do mercado aí, né? Provavelmente que O Fernando e o Diniz. Fernando Diniz e o Dorival Júnior, né? Não. Tem aí uma possibilidade, né? Dele assumir o Fluminense. Será que o Dorival volta a trabalhar? Volta a trabalhar no Fluminense, né? Que foi 2013. Férias Fluminense eternas. Não, acho que voltou qualquer em 2013 time, né? com o Dorival Júnior, né? Mas não foi bem, né? Não. Aí é o Vanderlei Luxemburgo. Não, né? ele pegou a bomba do Luxemburgo. Ele pegou um do Luxemburgo, é uma coisa. Cabo de foguete danado. Entendeu? Tá aí. Tá. Calma aí. Calabres. Fortal. Pra mim Fortal. Não vai nem pra Sula, tá? Pra mim se salva no fim. Sula aqui, ó. Isso, rapaz. Não vai pra Sula. Não vai. Não vai pra Sula? Tem um bom Fica em time. 16º? Fica em 15º ali, que é aquela vaguinha, a última vaga que você não pega nada, vai ser o Fortal. Não vai ir pra Sula e também não vai cair, vai conseguir salvar no final. Pra mim, Fortaleza não vai nem pra Sula, vai se salvar no fim. Breno França. Para mim, cara, o Fortaleza vai ter um ano diferente do que foi 2024. Acho que não vai para Libertadores, não vai conseguir ter uma campanha tão regular a ponto de disputar as primeiras posições do campeonato. E com isso, acho que o Fortaleza vai para a Copa Sul-Americana mesmo. Talvez fique ali no meio de tabela, porque os outros times, além de terem mais dinheiro e mais recursos para poder se reforçar durante o ano, né? Principalmente os que, além dos times que disputam a Libertadores e que vão disputar o Mundial, à exceção do Fluminense, que não tem tanto dinheiro quanto os outros três participantes, acredito que o Fortaleza vai terminar na Sul. Perfeito. Biel Maria. Então, acompanho o Breno. Acho que o Fortaleza, ainda querendo ou não, mesmo fazendo um começo de temporada bem abaixo mesmo, a torcida está completamente revoltada com o Vojvoda, não está conseguindo achar soluções. O elenco do Fortaleza também é um elenco muito envelhecido. É um time quase sub-30, vamos falar a verdade. Os jogadores, a maioria tem mais de 30 anos, 31 anos. Chegou o Davi Luiz nessa temporada, que é mais um veterano. Tá chegando o Daverson lá também no Fortaleza. Já chegou. Então, mais um veterano, tudo bem que o Daverson sempre acaba marcando os golzinhos dele, sempre ganhando os jogos. Mas, cara, é um time que tá passando por muitas inconstâncias. O Vojvoda parece não tá conseguindo mais tirar muito dos jogadores, do esquema tático, não sabe se talvez só uma reformulação mesmo, acho que não no treinador, mas acho que no elenco, só para dar, é o único jeito de dar uma sobrevida para esse Fortaleza. Eu acho que essa vai ser uma temporada, não que o Fortaleza vai brigar para não cair, mas acho que vai ser uma temporada bem morosa assim para o nosso querido Lion, que vai ficar na Sula ali, vai ficar no famoso meio de tabela, não vai nem brigar para não cair, nem sonhar em nenhum momento aí para Libertadores. Vai ser um time bem meio de tabela essa temporada, eu acho, Fortaleza. Perfeito. Miguel de Paula para concluir, Fortal. Eu concordo com o Breno. Na questão de vai para Sula, no caso é porque, cara, o Vojvoda, ele tem uma coisa que acho que ele vai fazer o time jogar quando ele quiser. Porque em 21 ele faz a temporada espetacular. Em 22 ele começa mal, termina bem. Razoável, né? Nem bem. Que razoável. Ele se salva do rebaixamento. Ele tem um retorno muito bom. Então, o final foi muito bom, pô. Fez a campanha do retorno, foi de segundo colocado. Não, então, calma. Mas assim, no total. Ah, no somatório foi um somatório. Calabreso. Aí tomar isso como o ano todo é complicado. O negócio foi no Diniz. Então assim, não dá pra gente falar que o Fortaleza é uma questão de constância. Em 23 também foi muito bem. 24, já digo também que foi quarto lugar, né? E assim, pra mim vai pra Sul-Americana,
mas porque o Fortaleza tem passado por umas questões até de psicológico, cara. A torcida também não tá dando uma ajuda. A partir do momento que a sua torcida, você que é torcedor do Fortaleza, estende uma faixa no viaduto lá, dizendo assim, o CEO vai para Disney, o Fortaleza não decola. Então, assim, é inacreditável o apoio incondicionado do Fortaleza. Cara, a questão psicológica eu digo na questão seguinte, você contratou 2 jogadores esse ano, 2 de alguns, né, no caso. Aí, Paulo Fernandes chegou. Gaston Ávila chegou. E aí, para o bom início dos dois, na ida do Campeonato Cearense, na final, o Paulo Fernandes é expulso e no jogo da volta o Gaston Ávila é expulso. Que beleza. E ainda joga mal no jogo do segundo jogo, sabe? O elenco não é ruim. O técnico também não é ruim. É um técnico excelente. O técnico que mais tá há mais tempo à frente de um time na Série A. Trabalho mais longevo. Mais longevo, né? Tá chegando um atacante. Aí que é o Daverson, um jogador que se notabilizou com um trabalho muito, assim, muito competente no Cuiabá, no Botafogo, também no Palmeiras, vou dizer assim. E, cara, para mim o Fortaleza vai se igualar junto ao Ceará mesmo. Né? O elenco também não é ruim. Né? O desempenho aqui do início de temporada que não encanta bastante, mas assim, eu acho que o Fortaleza vai conseguir se recuperar. Perfeito. Então aí, Fortaleza na Vai Sula. pra Sula. Eu acabei de ver uma parada que eu fiquei meio chateadinho agora, mas segue o jogo. Segue o jogo. Que Grêmio. Não. O que foi, mano? Não. Casas, né? Quem entendeu, entendeu. Calabreso. Calma aí, Grêmio. Calabreso. Calma aí, Calabresa, complicado. Grêmio, gente, vai pra onde? Esse aí. Esse é complicado. Pra onde? Vai cair. Gente, não, Vai calma. cair. Calma. Não, vai cair. Pelo amor de Deus. Vai Calma, cair. Caiu. Eu tô entre 2. Os 2 não são nem da metade pra cima. Eu concordo também comigo. Dito isso, Caiu. se salva no fim. Não caiu. Pra mim, se salva no Pra fim. mim, se salva no fim. Cara, não sei, cara. Caiu. Se salva no fim. Caiu, pô. Pra mim, não se salva no fim, porque tem time pior. Não tem time pior. Tem- Caiu, cara. Tem 4 times piores. Não tem, aí. 4 cara. times não. 2 tem. Mas 4 não tem, não. Só tem um. Caiu. Cara, pra mim, eu vou colocar como cair, vai ficar empatado. Caralho. Vai ficar empatado. O Grêmio, entre os 20, ele é um dos 3 piores. De questão de jogo e de elenco. O Grêmio passou mal pra caramba na Copa do Brasil, né? Ficou por um triz aí de sair da primeira fase. 2 vezes, né? Da segunda. E na final, Não, foi Atropelado pelo Inter. humilhado. Só passou do Juventude por causa de um gol bem duvidoso, né? E perdeu pro Juventude também no início do Campeonato Juventude, Gaúcho, né? Lá no Jacone, o Grêmio passou mal. então, deixa eu ver pra mim. Cara, Deu empate, né? A produção vai ter que decidir. Produção. decide aí, Paixão. Se salva no fim ou vai cair. Ou João Barbosa. Campeão. Mentira. Não, para. Produção, que isso? Para. Não, ele só pode decidir um dos dois. Se ele Ele tá rebeldia. Produção. Quer saber? Se Se salva. salva no fim, então. O Grêmio se salvou no fim, graças à produção. Internacional, pra mim tem mistério, né? Todo mundo é de acordo com o que. Eu acho que Não. favorito ao título, É o mas. Tam- Que eu expliquei. Entendi. O Flamengo é o favorito, Bem. bem favorito mais que os outros. Os outros só candidatos. O Inter e o Galo, pra mim, só Não, candidatos. vamos mudar, Mas vamos é uma mudar. categoria Flamengo. Aí tá criando uma categoria Flamengo. Não, vamos mudar, vamos mudar. Vou colocar junto com o Flamengo. Vou mudar. Internacional é favorito. Não. Esquece. Vamos mudar, não. Vai pra Libertadores. Eu concordo com o Jonatas. Eu concordo com o Biel. Produção de Produção. novo. E o Ou Paixão vai pra concorda Libertadores com é favorito. E a Qual produção é no- colorada. Que isso, produção? Calma, produção. Produção. Tá fazendo o sorteio. E o sorteio? Era mais fácil, Caraca, parece jogos de era mais fácil colocar o Tiongão pra votar. Jogos de azar? Não fez isso, cara. Favorito, gente. Internacional é favorito. Pra ao mim, vem título. mais um vice pra conta do Inter. Perfeito. Cara, o time do Inter é um elenco robusto também, assim como Do do Flamengo, cara. Assim, o time conseguiu dar continuidade ao desempenho do ano passado. Fez uma atuação de gala na Arena do Grêmio, na final do Gauchão.
contratou muito bem, trouxe Carboneiro, que é um jogador bom, que a Vinícius gente Júnior. conseguiu ver agora, conseguiu manter o Bernabé, né? E o Alan Patrick tá um futebol assim que envelhece Craque. como vinho, né, cara? Craque. Quanto mais velho fica melhor. É Então, craque. cara, craque. pra mim é candidato ao título também, pedra no sapato. E aí vai vir uma sequência, a gente pode até, né, fazer a limpa, né? Juventude, Apoapá. Mas não é essa, não, produção. Mas é só os dois. Acho né? que Juventude. Não, sinceramente, eu acho que ainda não vai cair. Mas olhando quem os dera, times, eu Quem queria. dera isso aí. Agora que ele viu. Eu queria que o Juventude. Eu acho que o Juventude não vai cair, mas olhando as opções que quem. Eu o acho time que eu colocaria para cair se salvou no fim por vocês, então o Juventude vai ter que tomar de Qual é o seu morador. voto? O Juventude. O Juventude vai cair, infelizmente, mas se salvaria no fim para mim. Tá ligado? Mas qual que é o seu voto? Vai cair! Então tá bom. Voto caiu, ponto. Bel Maria, caiu também. Caiu também. Breno, caiu. Caiu Miguel caiu. Não, pra mim é caiu também. Caiu? Pra mim caiu. Caiu. E Mirassol também, já pode colocar Não, caiu. o Mirassol pode colocar. É um Mirassol, Eita, pode Mirassol colocar que tem que é um time que é o famoso Megazord do É. horror, né? Perfeito. Nossa senhora. Tudo que ninguém queria tá pegando. E agora eles estão. Eita! E agora eles estão contratando jogadores jovens, né? Não só Jovem? medalhão. Mas é um jogador jovem que você nunca viu na vida, né? Então é meio complicado. Estudo. Mirassol aí, infelizmente, vem pra pior campanha na história dos pontos corridos. Ô, louco, que cravou. Calma aí. Olha o corte, Não tô olha o corte, cravando. olha o corte, Não tô olha o corte. cravando. Tá no corte. Calabreso. Achar Calma aí, calabreso. Opa. Pior, talvez não, mas acho que mesmo nível. Não, olha que a Chape tem um resultado É. em 21 que ele conseguiu empatar com o Atlético Mineiro, que foi o campeão. Exatamente. 2 a 2. O Atlético Mineiro não ganhou da Chapecoense. Exato. Na hora que foi campeão. E agora o Palmeiras que vai pra Libertadores. fazer um top 3, o Palmeiras estaria nele. É. Não é clubismo, gente, mas vai Vai. pra Liberta no máximo. Vai pra Libertadores no máximo. Não, a questão Máximo de 3. é máximo de 3 ou até máximo de 5, Bel Maria. Tu vai colocar um outro time aí? É verdade. E outro Não, time? Eu Pra mim, colocaria o Palmeiras como favorito Não, ao título pra fechar o Algum top time 3. aqui entre São Paulo, É. Bragantino, Santos, Sport, Vasco e Vitória A vai ficar em produção torno de está ter o comigo, título. a produção Mas está aqui comigo. tá fácil até, tipo de selecionar. Ah, é. E aí, Aí brotou e aí- uma mão, brotou e aí- uma mão. e aí o Sport vai ficar favorito ao título, né? Não, É. Não. a produção. Palmeiras- Não, gente, mas ó, você tá ligado que o máximo não é que tem que ter três lá, não. É máximo. Sim, é o máximo. Tá ligado? Eu entendi isso, mas acho que o Palmeiras, mesmo assim, seria favorito ao título. Tá, tudo bem. Entendeu? Mas Mas pra mim, pra Biel Maria e pra produção também é 3 aí contra 2. O time do Palmeiras vai melhorar. vai pra Libertadores. Pelo Libertadores. amor de Deus. Não É, vai, eu não vai. sei, Não sei, não dá, não sei, dá. gente. Eu acho que não ganha o brasileiro, mas vai melhorar. Não ganha brasileiro, gente. Mas, pô, Gente, vocês estão É hoje ou história? vocês estão colocando esse time pra baixo pô, Gente, de com todo uma forma respeito, muito fácil, mas cara. Eles esquecem do Mas Vasco. Ô, Biel, mas o parâmetro não é jogo contra o Corinthians, cara. Mas o Palmeiras não joga bem já tem um ano, gente. Não, isso é verdade. Não, vai pra Libertadores, não quer Mas que é ele porque não seja o top 3. O que o Pode Palmeiras ter só às o vezes Flamengo joga entrando em cima, é o gente. suficiente para ele ficar na parte de cima da É, tabela. Eu acho que o Palmeiras vai ser o Mas, quarto, gente, por vocês exemplo. O estão Palmeiras vai ligados que ganhar fácil do Atlético Mineiro, vai ganhar fácil. vai fácil, vai ganhar. Vou falar que vai ganhar fácil. Vou falar que vai ganhar fácil. Calma aí, calabreso. Gente, vocês estão ligados que, tipo O assim, Paixão votou no. o vai pra Libertadores, terceiro bom. lugar também vai pra Libertadores. Todo mundo tá de acordo com isso. Sim. Então É. tá aí, pô. Então, Os favoritos Eu são falo pra 2. você o top 4. Fala então pra mim. Fala Pra então. mim é Fala. Flamengo, Inter, Atlético Mineiro e Palmeiras. Nossa, ainda bem que a revista Campeonato Brasileiro do Biel é completamente relevante no cenário nacional, cara. Rapaz, o meu Maria tá. Hoje tá poucas. E Bragantino também acabou, né? Cara, Não é possível, cara, eu acho gente. que eu colocaria o Bragantino entre os rebaixados, hein? Não, o Bragantino caiu e vocês vão ver quem vai ser o último a cair ali, ó. Vocês vão ver o que eu vou Esse fazer. daí é unanimidade. Então, vamos Pode fazer, botar, pode colocar lá. Ó, não fez. Eu também. Ó! Não vem, não! Calma aí, calabreso. Mas ali o Bragantino já caiu, né, gente? Pra mim se salva no fim. Salva, mano. Pra mim Não, vai cair. Pra Acho mim vai que cair também. Caiu, Vou pô. com Jantas e com Acabou a Breno. hora extra do Bragantino na Série A. É, nossa. É, o Igual Klopp foi a- vai chorar, o Klopp vai chorar. Vai. Que chora então. Que chora. Quem não chora?
Quem não chorar chora? com Aí quem falou com você, mano. Opa, que isso? Ô, Não, produção, ganhou, vai cair. Vai produção. cair, produção. Vai cair. Acompanha o grupo, Vai professor. cair. E o Fantástico, gente? Vai pra Sul. Vai pra Sula. Vai pra Vai pra Perfeito. Sula, Ah, tá. coadjuvante. Então, O Neymar então- vai. O Não, Neymar coadjuvante não tem- todo, Não, todo com o poderia ser joelhinho de gol, pode- paçoca vai conseguir ainda Não, carregar tudo bem. essa galera pra. É, pra- Coadjuvante. Sim, mas questão de posição. Vai acho que carregar vai toda terminar. essa galera. Ali, Sula. Sula. Fantástico. Santos. E o São Agora, Paulo? agora, pra mim, vai ter que subir o Palmeiras e colocar o São Não, Paulo não, na não, não. Liberta. Pra mim, sobe o Atlético. e Não, põe não, o São não. Paulo. Não. São Paulo vai pra Sula, pô. Sobe o Não galo, acho, não. rapaz. São Paulo vai pra São Sula. Paulo Vai pra vai Sula. pra Liberta. Vai pra Sula. Tá usando ilícitos aí, rapaz. São Pra Paulo mim, vai pra Sula, cara. Libertadores. São Paulo vai pra Sula. Não, E eu cravo aqui, o Zubeldia não fica. Não no fica. Não fica. E vai vir um pior que o Zubeldia. Que é o Dorival É, Júnior. ou a Fluminense ou São Paulo, então. É. Cara, o São Paulo. Gente, São Paulo não Cara, vai não. pra Libertadores, cara. São Paulo vai. Não vai, mano. Vai. Pode, Vai. não, Eu pode me acho que cobrar. vai, Pode me cobrar depois. O São acho Paulo que vai não porque vai o- pra Sula. porque Não vai pra o Sula? Lucas Vai pra Libertadores. Moscardo ainda vai carregar essa galera. E toda essa galera. E toda essa galera pode me cobrar. pode me cobrar. Porque o Lucas vai carregar. Se me ver na rua, pode me cobrar. Vai ver o Jonatas no 711? Cobra ele. Calma, olha, se controla. Tem 2 votos, eu e Miguel, pro São Paulo e pra Liberta, né? Eu vou E eu também acho. Então Liberta. Ah, então vocês vão. Então alguém vai cair pra. Então o Bahia vai pra Sula. Então, não, o Bahia vai pra Sula. O Bahia vai pra Sula. Produção, o Bahia tinha então- ido pra Sula antes. Exatamente. Você subiu o Bahia do nada. É verdade, é Sobe verdade. o Não, Palmeiras, não. gente. O Bahia Sobe cai. o Palmeiras. Bahia eu- Sobe cai. o Palmeiras, pelo amor de Bahia Deus. cai. Eu tô a favor de Atlético subir o ou Palmeiras. Pra mim, Rapaz, desce Jogar mal vai Bahia. ganhar jogo, cara. Desce Bahia. O Palmeiras vai jogar mal e vai ganhar jogo, pô, cara. vocês não estão colocando o Palmeiras aí no favorito ao título. por Gente, o clubismo. Palmeiras fica em Não! quarto, vai pra Liberta. Cara, o Bahia vai ficar em terceiro, mas não vai disputar título. Vai ser 2 times Tá bom, lá cara. disputando o título. É igual na Premier League City e Liverpool. Vai ser o brasileiro desse ano, vai ser isso aí, pô. 2 times só. Calma O aí, terceiro- calabreso. Mas tá então, brigando. se não subir o Palmeiras, desce o Bahia. Exatamente. Desce Eu o não sei Bahia. porque o Bahia subiu. O professor subiu de maluca. Aí, produção. Não, você ter botou tirado. primeiro da Sula, depois botou pra cima de novo. É. Tem tirado. Intuição. Agora, com os que sobraram, tem um que vai cair, tem 2 que vai se salvar. no É, fim. ó, esporte pra mim não tem mistério. Se salva no fim. Vai. Cara, pra mim o Sport cairia. Vai. Mas não, como não. já colocaram o Bragantino, então salva no fim. Gente, não, calma, vamos pensar agora, que agora eu olhei legal. Agora deu o confronto de 2008 aqui, hein, rapaziada. É. Cara, então, a produção foi. Caralho, produção. Ah! Produção foi gênio. Engoliu. É. Engoliu o xingamento, vai. Mano. Produção, Ó, não. eu acho que eu vou fazer o seguinte: o Vitória, vou pular esporte e Vasco. Botar o Vitória pra Sula. Ponto. Vitória é Ponto. louco. Ponto. Te lembrar que o Vitória tem o Lucas Alter na zaga, tá? Ponto. E o Carlinhos no ataque. Ponto. Te lembrar disso, por isso pra mim o Ponto. Vitória cai. Ponto. Aí, produção. Vitória na Sula. Mano, Vitória se salva no fim pra mim. Carilli. Parei. Não, vamos, Vitória, vai, produção. O Jorge botou que vai pra Sula. Eu só no fim. Você, Breno. Pra mim, cai. A torcida do... Pra mim vai pra Libertadores, hein? Acabou. Pra mim, salva no fim, tá? E bate triste. Então E vai ganhou, se salva no fim. Salva no fim, mano. Se salva no fim. Tá. Esporte. Sport. Esporte. Perfeito. Já coloca aí, produção. Lá ele. Tem 4 times aí, a produção foi gênia agora, colocou 4 times aí no Se Salva no fim, a gente vai escolher um Que vai cair. que vai cair. Vasco se salva no A fim gente pra vai escolher, vamos escolher quem a gente salva. Tá. Eu começo. Eu salvo Vitória, salvo Sport Que silêncio é esse, mano? e salvo ele. Vasco da Gama tá salvo. Tá, Não tá, vai cair. tá. Agora não vai cair. Não vai cair. Agora não vai cair. Eu, Maria, sua vez. Eu salvo. Vitória, Esporte e Grêmio. Pra mim, o Vasco cai. Caraca. Breno França. Tá bom. Eu salvo o Grêmio, o Sport
e o Vasco da Gama, e pra mim o Vitória cai. Aí o Miguel de Paula vai salvar. Agora, a Vai, palavra Com toda está com imparcialidade. Miguel de Paula. Aí o cálculo pra nós acabou. Não, mano. Não fale de matemática. Só lembro cara. disso aí quando eu tive que estudar pra cá. Pô, mano. Cara, pra mim o esporte vai cair, cara. Que isso? O meu esporte vai cair. Pra mim, Todo mundo botou em um, pô. Agora Produção, você bota. Produção? você... A produção, quem sabe que Não, é não, produção? não. Ou o Paixão ou o João. Deixa o Tiongão botar, não botou Vai, em um. Tiongão. É. Caraca. Grêmio, segunda produção, A produção voltou que no faz esporte, parte da produção. É, Quase caindo aqui. Rapaz. Igual o esporte. igual o esporte não, cara. O Grêmio vai cair, cara. O esporte cai. Ganhou o esporte. O esporte cai. Sensei. Você é o bote de Minerva. Grêmio ou esporte? O esporte cai. Então o esporte tá rebaixado. Esse aí, ó. Tá aí, ó, o print na tela pra você. Ué, mas... Ah, tá, já. Printa carregou aí. aí. Qual print? Tira print. Tá aí o print na tela. Os favoritos Aí, ao o Sensei título. tá distribuindo argumentos aqui agora no nosso querido, nos nossos bastidores. Aí, ó. Tá aí na Agora o print do esporte tela. cai. Perfeito. Tá aí na tela. Pra você que acompanhou essa tier list Você tira maravilhosa. print. Nos cobrem. Eu achei que tá bem justo, tá, família? Não, tá justíssimo. Eu achei bem legal. Então, Vamos segunda. tirar a famosa foto aqui também? Não, tá salvo já. Tá salvo o Ah, vai print. Tá ficar salvo. Ô, produção, dá um zoom out aí. Um pouquinho. Isso aí. Todo mundo assim na tela. E o Miguel tirando foto da foto. É print, produção. É print. É print, produção. Tá printado, então tá printado aqui, ó. Tá printado. Então, segundo a gente, Flamengo é campeão, né? Sim. Então, tá bom. Dá pra cravar. Flamengo campeão, Mirassol rebaixado. Perfeito. Então, então vamos organizar isso aqui. Tá bom. Primeiro, Flamengo. Flamengo. Todo mundo fecha Sim. ou não? Tá bom? Ok. Segundo, Inter. Sim. Ponto. Jonatas, plantão agora? É oficial agora. A CBF anuncia a demissão de Dorival Júnior. Caiu! Brasil, Zil, Zil. Caiu! Bomba! Que isso? Ah, então o Edinaldo caiu também? É Nossa! toda, Aí eu ganho uma festa no crítica. Tomorrowland, mano. toda essa galera. Palmeiras em terceiro. Todo mundo fecha isso. É, pra mim é no Atlético terceiro, né? Mas eu e a produção seremos voto vencido. Pra mim, Palmeiras em Palmeiras tem que ter. Eu tô jogando com o Breno. terceiro. Então, o terceiro, eu fecho Palmeiras em terceiro. Galo em quarto. Pra mim, o Botafogo fica em quarto. É Clubista. sem clubismo ou com Clubista. clubismo? Pra mim, fica em quarto. Ah, então tá bom. Miguel Maria. Pra mim é Atlético em quarto. Atlético em quarto? Corinthians em quarto. Tá Aí bom, te deu então. uma moral ainda. É, pior que é. Então, mas o Atlético ganhou, né? É, o Vai Atlético. fazer o quê? Pra Faz o mim, eu já vou adiantando que o Corinthians é em quinto. Fecha. Corinthians em quinto. Corinthians em quinto. Eu falei Botafogo em quarto, continuo Botafogo em quinto. Até Pra mim, Corinthians em pensar quinto. concordar em alguma posição. Corinthians em Botafogo quinto. pare. E aí tu decide entre Galo, Botafogo e São Paulo. Brano Francisco, Corinthians em quinto. Eu boto a Galo em quinto. Ganhou o Corinthians. Mas o Galo ficou em quarto. O Galo ficou em quarto? Ficou em quarto. E foi pra É o quinto pra Corinthians quê? em quinto. É o Corinthians em Corinthians Ah, em não, quinto. eu tenho que me basear com o que foi escolhido. É, o que foi, exatamente. fechou, Nossa, tá bom. Eu ia falar muito Tu bem. escolhe entre o Corinthians, Botafogo ou São Paulo. Isso. Ai, complicado. Tá, O mas quinto Corinthians, vai, Corinthians. Corinthians em quinto. Em sexto, Botafogo. Botafogo, que o São Paulo pra mim nem ia tá aí, mas tá bom. É, não, eu concordo com você. Mas tá bom. Botafogo em Então é sexto essa daí, produção. Vamos para a Sul agora. e o São Paulo tá aí. Aqui, Cruzeiro. Santos. Pra mim é Bahia mesmo. Santos. Bahia, fica aí. Bahia. Santos na próxima, então. Pra mim é Fortaleza o próximo. Que tá maluco? Vou botar o Santos Cara, lá na. Santos também. Fortaleza e Santos. Então é Fortaleza e Santos, É produção. pra mim, Fortaleza depois do Bahia e depois o Santos. Perfeito. Depois do Santos. Santos, Cruzeiro. Cruzeiro. Fechamos? Isso. Cruzeiro. Sim. Ceará. Eu acho que é o Flu. É, também. Pra mim, o Fluminense chega na frente do Ceará. Cara, pra mim o Ceará fica na frente do Cruzeiro, cara. Falei com toda a convicção do mundo. Se eu tivesse apostado meu dinheiro, eu apostaria nisso aí que tu falou.
claro que isso aqui não é a minha. Eu acho que o Ceará fica na frente do Cruzeiro também. Que Eu acho que isso, o hein? Fluminense fica na frente do Ceará. Então tá. Ceará, Ceará Fluminense. Tá, ok. se salva, então a gente tem que subir mais um, né? Ou não? Não. Porque Não, vai pra não. Sula. São Deixa. não são três que... Não, mas, Então tá bom. mas às vezes quem se salva no fim vai pra Sula também. É, Exatamente. então o primeiro que tá... Então... Então tá bom. Agora vai, entre... Vitória. Tá, Vitória. Vitória. Fechamos? Tá, acho que tá bom assim, mano. Vai ficar Vitória. nessa ordem aí. Pior que eu acho que tá bom Eu assim. trocaria Vasco. o Grêmio com o Vasco. E não parece ser rebaixado, né? Mirassol em último, todo mundo Aí, fechou isso. aí faz diferença. Bragantino em 17º. Faz. Base... E se a gente acertar tudo? Aí não Aí ganha que a nada. gente ganha, mano. Acontece Um nada. abraço. Um abraço. Um abraço de toda essa Honra galera. mérito. De toda essa galera. E tá aí, então. Tá fechado certinho a tabela final do Brasileiro. Você nem precisa assistir. Pode Então, entrar ninguém vai em assistir domingo? hibernação. Pode hibernar, irmão. Domingo tem que Mentira, assistir, tem pô. que assistir, sim. Domingo. Não, mas você vai assistir pra gente... Pra ter a certeza de que a gente vai certeza que a acertar. gente acertou, pô. É isso. Então tá aí. Qual que é o Z4, afinal? É esse, pô. É isso aí. É que a produção já mudou umas 3 vezes. Né? A produção tá em dúvida. Tirou o esporte dos juventudes porque ficou na... Sei lá quem falou. Tá, ok. Mas é Pra isso mim, aí. nós trocamos E o Bragantino com vô Juventude. tirando a fotinho dele. Ah, aí tirando a fotinho lá. Vendo aqui do dele aí. Então é Pra mim, ainda isso. trocar o Bragantino com o Tá Juventude. aí. mas tanto faz. Esse é o gabarito, É o gabarito. do Campeonato Brasileiro de 2025. Gabarito, sabe? Então chegamos ao fim de mais um programa. É isso. 1h35 minutos para festa A festa da tá produção. na democracia. Para festa da produção. Morra acreditando ou vive eternamente se lamentando. É o recado da produção. Recado final, um beijo e um abraço para alguém. Começar, né? Deixar o campeão por último, né? Miguel de Paula. Um abraço para alguém? Um abraço pra minha mãe e pro meu pai. Oh! E pro cachorro? E pro meu cachorrinho. Meu cachorrinho tá dormindo lá em casa. Fofo. Tá dormindo e eu tô com fome. Eu ia Perfeito. falar isso. Perfeito. Fernando França. Um abraço e um grande beijo pro meu pai, pra minha mãe, né? E Oh. também um salve pro meu amigo César, que fez aniversário semana passada, vai comemorar agora esse final de semana. Salve pra você, mano. Tamo junto. Humilde. E o seu pet? Meu pet também. Um abraço pra ele. Perfeito. Como é que é o nome Bucks, dele? que ele não me bique também, né? Perfeito. Biel Maria. Um abraço a todos que acompanharam. Um abraço, um beijo para todos que estiveram assistindo a gente. Todos os amigos aqui da produção. A produção muito participativa hoje. Muito ativa. Não só o nosso produtor, como também Johnny Chavão e Tchongão Tchongosa, nosso João Barbosa. E é isso, né? Um abraço, muito obrigado a todos pela paciência, pela companhia. E a sua amada, mano? E um beijo, calma. Calma Um beijo aí. para a minha família, um beijo para a minha amada, um beijo para o meu cachorro. Todo mundo mandou um beijo para os pets. Vou mandar um beijo também pro meu pet. Como é que é o nome do É o Tobias. É o Tobias. É o Tobias. Tobias. E é isso. E vai Corinthians, né? É isso. Aí, ó. E o canal do Biel Maria lá, né? E o canal As do João Maria traças. lá. Quem quiser assistir o vídeo, pode ir lá. Um abraço pros Quem guerreirinhos. quiser, os guerreirinhos. Os guerreirinhos que levantaram a taça. Então Levantar tá bom. a taça. Eles vão ganhar uma semana de folga. E um abraço. Caraca. Tá, então agora Corneta. o meu recado, um abraço para dona Cristina, um abraço pro Fernando, pro dono, pro Fernando, pra Sara, pra Priscila, pra dona Ana, E o gato. pra Magali, que é o petzinho que chegou em casa recentemente, e um abraço especial pra Félix Torres, que é um grande jogador. É isso. Nada, né? Que fez, Nos uma, que sigam. fez uma nação feliz. Que fez toda uma nação feliz. Nos sigam nas nossas redes sociais, o UERJ Audiolab, @ Escola de Narradores UERJ, @ BadaUERJ e @ Ateliê do Podcast. Podcast. E para encerrar agora com chave de ouro, para a produção poder aqui, ó. Relaxa. Ih, Ai! Fala galera, beleza? Aqui feliz, gente! Depois de 11 dias voltamos Vai. com um vídeo aqui no Assiste canal e na cara, não tem o que dizer. Não, Tá escrito aí análise Canal do jogo. Eu, sinceramente, eu nem sei se vai ser análise, eu acho que não vai ser nem análise, porque eu vou estar aqui falando. Tira print, tira print. O por print é favor. eterno. O print é eterno. O print é eterno, amigo. Então é isso. É a vingança da produção. Foi divulgada sem pedir. Perfeito. Agradecer a você que assistiu a gente durante essa 1h38 minutos. Lembrar que domingo tem transmissão Audiolab, tem jogo sim. Palmeiras e Botafogo, estreia do Campeonato Brasileiro aqui no Audiolab.
Biel Maria não, né? Miguel de Paula estará presente, eu também estarei presente. Breno França vai estar assistindo, com certeza, e torcendo. E é isso. Um beijo, um queijo e até mais. E vai, Corinthians. Figurinha.